hora de falar sobre os últimos episódios de Stargirl. Bom dia, boa tarde e boa noite. Tá começando mais um Cine Tavão e eu, sou o Tavão. E hoje eu irei falar sobre os dois últimos episódios, de Stargirl. Primeiramente, é bom lembrar que esse vídeo terá spoilers. Sabendo disso, então vamos para review, falar aqui sobre os episódios Brainwave e Brainwave Jr. Nesse primeiro episódio, a Courtney, ela entra em atrito com seu grupo de heróis, a Sociedade da Justiça da América, por conta que ela quer chamar para o grupo o Henry King Jr., porque no final do último episódio, ela percebeu que ele tem os poderes do pai, que é o Onda Mental, o vilão que foi derrotado por ela nos primeiros episódios da temporada. Apesar das intenções dela serem boas, por ela perceber que ele está meio perdido, que ele pode não ser um vilão e tudo mais, existe um conflito que surge por conta da Yolanda. E ele teve toda aquela questão com o Revenge Nudes, que rolou ali com a Yolanda. Ao mesmo tempo, ele está tentando compreender seus próprios poderes, e seus poderes fazem com que ele veja lados das pessoas horríveis, lados das pessoas escondem, pensamentos dispersos, ele acaba ouvindo tudo. E nesse mesmo episódio, a gente também tem a descoberta, de que Jordan é o Geada, o Icicle. E o episódio termina com a Bárbara, a mãe da Courtney, descobrindo que ela é a Stargirl. Já o segundo episódio, ele continua a lidar com a questão do Henry King Jr., porque ele percebe que no passado ele tinha potencial para ser bom, mas que o Geada matou a mãe dele. E mostra a Courtney, se relacionando com ele, tentando encontrar uma solução. Esses dois episódios acabam formando uma história só. Eles formam um personagem do Henry King Jr. Eles estão ali para debater questões sobre moralidade, sobre perdão e principalmente sobre empatia. Toda essa confusão aí do Henry King Jr. acaba fazendo com que acorde o pai dele. Porém, inicialmente, o pai dele não se lembra dos últimos anos. Ele não se lembra da morte, da esposa. E isso faz com que ele acredite que o pai dele tem potencial para o bem. Eu acho que é perceptível que ele trata as pessoas mal e ele parece um grande babaca pela forma de criação que ele teve, Mas ao se encontrar com o pai anterior de sua transformação, isso desperta uma certa esperança nele, Ao mesmo tempo, a Courtney precisa lidar com a questão que a mãe dela quer ir embora da cidade, ela não quer deixar ele fazer nada, e aí ela acaba mergulhando, nessa jornada junto com o Henry King Jr. para eles resgatarem o bastão dela, que acaba sendo capturado, Tudo isso faz com que o grupo tenha que agir pela primeira vez como um grupo estável e para resgatar o bastão e enfrentar o Rei Dragão e dar um jeito em toda a situação. Paralelo a isso, existem ainda algumas tramas do Pat, relacionado com a Bárbara, porque eles começam a perceber que existe algo de muito estranho no Jordan e na família dele. E ela começa a abraçar mais a ideia, Talvez tudo isso que o Pat e a Courtney tenham falado pra ela, vilões dominando a cidade e tudo mais, talvez exista algo de verdade em tudo isso, Ela começa a querer entender mais. É até estranho, porque no começo do episódio ela quer fugir, mas ela não consegue, ela fica muito intrigada e aí ela e o Pat acabam descobrindo mais coisas que estão prestes a acontecer nessa cidade. Isso acaba sendo mais uma subtrama. Até a própria questão da Bárbara com a sua filha, a Courtney, todo esse choque de realidades que ela teve, acaba sendo em segundo plano. Porque esses dois episódios, como eu disse, eles fecham uma história e é uma história de formação de personagem, formação de caráter até, do Henry King Jr. Tudo culminando em um final épico ali, onde ele decide ficar do lado certo, ele decide que ele não é ruim e que pessoas podem ser boas. É lindo a cena e ensina muitas mensagens poéticas, sobre a natureza do perdão e da própria empatia, Porque mesmo a Yolanda, que sofreu muito com os atos dele no passado, ali, naquele momento, ela se sente mal por ele, pelo pai dele estar indo contra ele. Até porque o Henry King Jr. fica muito impactado, porque no momento em que o pai dele recobra a sua memória com a ajuda dos outros vilões, passa a ser aquele Onda Mental que a gente viu nos últimos episódios, aí ele revela que não foi a Geada que matou a mãe, foi ele mesmo. E é bem ali que ele decide que ele não será igual ao seu pai, que ele nunca será um vilão, que ele nunca será uma pessoa ruim. São dois episódios muito interessantes, muito profundos. A empatia é uma questão complicada, porque muitas vezes depende de você sentir pelo outro, mesmo que a pessoa tenha feito coisas terríveis. Isso é algo muito complicado do jeito que a série coloca, Porque eles colocam ele como possível vilão e ele acaba tendo uma certa redenção, Porque eles criam
criam toda uma situação a temporada inteira de que ele iria seguir os caminhos do pai, ele iria sucumbir, e no final ele encontra uma redenção, ainda que isso custe a sua vida. É um episódio bem esclarecedor, né? E trata bastante sobre valores e sobre muitos desses elementos, né, tão presentes em mensagens sobre altruísmo e heroísmo. Eu acho que isso pode fazer com que eles evoluam mais como pessoas e como heróis. Mas é desolador. O final foi terrível. Eu chorei no episódio. Não vou mentir, não. Eu realmente chorei no episódio. O cara, ele tem potencial, mas a própria criação dele o afastou disso. São 2 episódios bem intensos. Também abre algumas portas para os próximos episódios. Vamos ver o que vai acontecer. Será que ele vai voltar? O que vai acontecer na cidade? Será que eles vão conseguir salvar a cidade? Será que a Bárbara vai decidir voltar atrás e vai aceitar a Courtney como uma heroína, né? Como a Stargirl? O próximo episódio promete revelar que, na verdade, a Stargirl não é filho do Starman. O que será que isso significa? Eu não faço a menor ideia. Porque eu não lembro muito bem dos quadrinhos. Alguns pontos aqui e ali eu realmente me perco um pouco. Então tá sendo até uma experiência interessante, né? Assistir essa série. Então é isso, minha gente. Isso aqui foi a review dos 2 últimos episódios de Stargirl. Espero que tenham gostado aqui do vídeo. E em breve teremos mais reviews dropando aqui no canal. Até mais. E que a força esteja com vocês.